esse é o Política em Série. Estou aqui hoje com Carlos Hugo Santander, a gente fala, né, por intimidade, chama ele de Santander, professor em Ciência Política na UFG, minha antiga casa, inclusive saudades, especialmente. Ele é especialista em democracia, cidadania, direitos humanos, processo de democratização, entre outros assuntos. Né? De nacionalidade peruana, o Carlos está aqui hoje para uma missão difícil, mas que vai atrair a atenção de muita gente. Ele está aqui para falar sobre eleições no país natal dele. Ok, Carlos, você está nos 5 perguntas. Que é um quadro que a gente tem aqui no canal. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Olha, muitíssimo obrigado, Sam, pelo convite. Sempre é bom, não, retomar este tipo de questões por conta de que processos políticos na América Latina muitas vezes estão invisibilizados. E se a gente pode dar algum tipo de pitaco, é boa hora, não, conectar a audiência sobre processos políticos diferentes, não, que acontecem no continente. Exatamente, concordo com você. Então, Carlos, vamos lá. As eleições e América Latina é uma combinação que sempre traz fortes emoções, a gente sabe disso. Nunca tem marasmo nas eleições por aqui. É uma coisa que traz, né, que agita a vida da América Latina. No caso do Peru, a temperatura já estava alta, né, mesmo antes das eleições, e tem um ditado que não é meu, está longe de ser, que diz o seguinte: existe ficção, existe realidade e existe o Peru. É verdade isso? Sim, não, é uma das coisas mais surreais, porque nos contextos, não, eleitorais a gente consegue ver uma série de mazelas remanescentes vindas, não, obviamente, do passado, ver uma série as estratégias são muito particulares, né? Então, as nossas sociedades são uma combinação, não, entre aquilo que se pretende ser moderno e o tradicional. Então, essa combinação, essa mistura, para que justamente a literatura se tenha apropriado para criar, não, o realismo mágico. Não? Então, é bem isso. Exato. Então, é uma vantagem para os escritores, mas é uma desvantagem para a gente, não, que trabalha na área de ciência política, porque a gente não encontra regularidade nenhuma. Fazer previsões é praticamente impossível por aqui, né? Sim. Bom, para começar a nossa conversa, eu vou te fazer a primeira pergunta, né, que é uma pergunta assim, fácil, tranquila. Como explicar a estabilidade política peruana, da democracia peruana, cara? Faz um resumo para a gente aí. Olha, o Peru, sabe, tem sido considerado nos últimos anos, não, na última década, como um país de muito sucesso econômico, um dos países com a maior alta da taxa de crescimento, que vamos dizer, sintonizava com o caso, se comparava muito com o caso chileno. Mas há dois elementos que se podem identificar que contribuem à instabilidade. Um tem a ver com o desenho institucional, não, no país. Ele não é presidencialista propriamente dito, não? O Peru é um país semipresidencialista, não, ou semiparlamentarista. Afinal, é uma combinação com algumas figuras que, dentro do contexto das relações executivo-legislativo, tendem, não, a erosionar, a erodir, não, os dois poderes. É uma coisa muito impressionante, porque ele, desde finais do século XIX, esse modelo continua até hoje. A tradição constitucional sempre preservou que o parlamento tenha uma série de prerrogativas, não, que a diferença, por exemplo, do Brasil, os parlamentares não têm emendas parlamentares. Então, mas no Peru, os parlamentares têm prerrogativas políticas, não, de questionar o executivo. Então, o executivo tem muito tempo para estar permanentemente respondendo às chamadas, não, do legislativo. Então, é
una relación institucional, ¿no? Que está diseñada, obviamente, por la Constitución, muy próxima, ¿no? Executivo-legislativo. O que leva, obviamente, a una situación de que, por ejemplo, la política pública ela no tenha continuidade no tempo. Então, um ministro pode ser destituído, não, em um ano de gestão, que não conseguiu realmente aplicar, não, na política pública. Então, é uma situação bastante ruim. Sabe? Há muita inestabilidade. Além disso, também porque a questão constitucional evidencia, não, evidencia os efeitos negativos. Por exemplo, agora nesta última eleição se estabeleceu, não, a paridade, não, de gênero. Não, e as mulheres tinham que estar intercaladas nas listas, mas mesmo assim, sabe, não se conseguiu a paridade. Quer dizer, o 40%, né, das mulheres obtiveram, sim, foi um feito muito significativo, mas não se alcançou a paridade como, por exemplo, se tem alcançado na Bolívia, não, ou no caso do México. E isso se deve por questões estruturais do próprio sistema eleitoral. Né? Por exemplo, na maior parte das regiões do país, não, no interior, as eleições, o tamanho a magnitude, não, do distrito, não, da circunscrição eleitoral, é tão baixa que, se bem é certo que o sistema eleitoral é proporcional, as eleições se convertem em majoritárias. Então, as eleições majoritárias invisibilizam, não, essa heterogeneidade. E, obviamente, que invisibiliza as questões associadas a gênero, entre outros segmentos, não, que buscam viabilizar sua representação. Então, isso no âmbito do sistema eleitoral. O sistema judicial ele é muito frágil ainda, não está afirmado, né, no sistema político, vamos dizer. Há uma série de oscilações em termos de as nomeações, não, dos juízes, vamos dizer, não, mais importantes, não, da Corte Suprema, mas não só é isso, sino também tem a ver o Tribunal Constitucional, né? Então, o desenho tal como está contribui de forma significativa, né, a essa instabilidade, né, a que as relações, a correlação de forças seja muito tendente, né, a que grupos possam capturar, não, tais instituições, e isso leva, não, a uma situação dessa natureza. E o outro tem a ver, e se combina, obviamente, não são duas esferas isoladas, tem a ver com o modelo de crescimento econômico. No Peru, veja você, a diferença de Chile, né? No Chile houve conjunto de protestas expressivas tentando acabar com o modelo de crescimento, com a constituição de Pinochet, mas no caso de Peru tem tido uma espécie de movimentação silenciosa. Né? Os peruanos não saíram das ruas, ainda que já há mais de 30 anos o modelo desse movimento neoliberal está instalado no país. Mais de 70% da população no Peru, ou em todo caso da mão de obra do PEA, ela se encontra em uma situação de informalidade. Eu acho que no Brasil, eu acho que chega a 30%, no Peru é mais de 70%. Hoje, com a pandemia, deve ser uns 75%. Mas essa circunstância da informalidade não é recente. Ela vem desde faz 20 anos atrás, então estamos falando de uma massa de trabalhadores sem direitos sociais, sem descanso, sem férias, sem um sistema previsional, sem plano de saúde. Agora, só no ano passado é que o seguro social se tornou universal no país. Então, estamos falando de uma população que esteve carregando, não, o modelo, esse crescimento econômico, esse sucesso, não, do crescimento, e que agora encontrou um canal para manifestar de que, olha, sabe, não é uma questão simplesmente de qual que é o candidato, sino, sabe, tentar reverter um modelo. Então, a diferença no caso de Chile é que se está canalizando tudo isso através de uma constituinte. No caso de Peru, através da candidatura, não, de um professor de uma escola, não, de uma escola rural, né, que, se bem é certo, existe uma série de questionamentos no plano de governo, mas há um sentimento de indignação que tem crescido, não, nos últimos anos e que agora, em boa hora, não,
vai ser canalizada pela via não das eleições. Boa, então você já entra aqui na minha segunda pergunta que eu ia fazer. É justamente por que Castilho e Keiko? O que é que aconteceu nesse primeiro turno que tinha um monte de candidato, é uma eleição extremamente fragmentada, né? E acabou polarizando em torno desses dois nomes. O Castilho aparece como a surpresa da eleição, né? Então, é que eu acredito que o modelo de desenvolvimento no Peru tem a ver muito com a precariedade, né, do sistema político. O sea, enquanto mais precário, então os grandes interesses econômicos eles podem poder intervir, ajustar, não, substituir, nomear, indicar, apoiar. Então isso tem acontecido no caso do Peru. Bom, enquanto estava tudo em paz, as coisas funcionaram. A pandemia tirou, deixou nu o modelo de crescimento. A precarização do emprego, a demanda por alimentos. Então, veja você, o governo, a ausência de capacidade estatal por parte do Estado peruano, não? Esse modelo de crescimento fantástico, mostrou que o Estado não tinha realmente sensatez em quanto a dirigir, não, a política de combate ao coronavírus. Exemplo, estamos falando que no Peru 50% das famílias no Peru não tem uma geladeira em casa. Então, como é que você exige, desde o início da pandemia, como você exige de que você obriga a levar adiante uma das mais radicais quarentenas que tem tido na América Latina, foi feita no Peru. Aquilo que era um sucesso confinou as pessoas, né? Então, e as pessoas têm que sobreviver, não, encontrar seus alimentos no dia a dia, porque elas não conseguem preservar seus alimentos mais de um dia, não? Ou 2 dias. Então, foi uma questão muito contraditória. As pessoas começaram, obviamente, a questionar, não, a política de governo. Bom, então, aí, nessa circunstância, quando vem, né, na conjuntura, Vizcarra, o anterior ex-presidente, e Keiko Fujimori, a filha do ex-presidente Alberto Fujimori, antes da pandemia, eles entraram em um processo de colisão, de briga, não, de bronca. Então, Keiko Fujimori fecharam o Congresso, depois chamaram novas eleições, Vizcarra foi destituído, mas o sentimento de indignação, não, de como se manejou a pandemia, ele estava latente. Ele estava aí, estava nas pessoas. Sabe? Não adiantava quem podia ser o presidente da transição, Sagasti. Ele, em menos de um mês, estava em 70% da popularidade e passou a menos de 28%, ou seja, a 28%. É um mês. Desabou. Desabou, sabe? E o cara é um cara super preparado, sabe? Sempre trabalhou sobre temas políticos, um cara esclarecido, não era um sujeito improvisado. Mas é que acontece? A gente, sabe, no dia a dia, não, da pandemia, ela começou a ter uma série de situações de deterioro, não, da qualidade de vida. Não, sabe, sim, qualidade entre aspas, não. Sabe, sim, já estamos falando das questões mais essenciais, não, de se alimentar. Então, bom, dentro dessa situação de desconfiança às instituições, né, porque no Peru se desconfia do poder judiciário, dos meios de comunicação, as taxas de descontentamento, de desconfiança, não, hacia direção às instituições é talvez uma das maiores que tem na América Latina por parte dos cidadãos em relação às suas instituições. Então, depois dessa desconfiança, o feche do Congresso, a destituição do presidente Vizcarra, aí veio a incertidumbre, e agora a incerteza. Não? E agora quê? O que a gente faz? Putz, então pronto. Muitas organizações, muitos candidatos se encontraram de que, bom, é uma boa oportunidade que você presidente. Aí se multiplicou, não, o conjunto de candidaturas, mas nenhuma conseguia responder essa necessidade, principalmente na população do interior do Peru. Nas capitais, obviamente, existia mais acesso a recursos, mas no interior, a situação estava se cozinhando de uma forma mais irreverente, não? Mais subversiva, vamos dizer. E aí, então, um professor, não? O professor Castillo, professor de uma escola rural, ele canalizou no sentido que ele não representava a continuidade do modelo.
Ele representava a ruptura. Então, o debate não se circunscreveu mais entre o mal menor, que sempre se fala, né? Sabe, o pior candidato dentro do modelo. Se não estávamos falando agora de aqueles que potencialmente poderiam acabar com o modelo e oferecer um outro. E Entendo. Castillo veio oferecer, né, então, um outro modelo, né, que é considerado chavista, socialista. Mas, bom, aí ele se montou dentro desse processo e então teve o sucesso, não, de passar no primeiro turno para o segundo turno, não? E agora Keiko Fujimori teve alguns candidatos que, porque claro, Keiko Fujimori ela se encontra en estos momentos, até antes de começar a eleição, ela se encontrava em uma situação de prisão preventiva. Ela saiu da cadeia, né? Eu ia perguntar isso, Carlos. Quem é, para vocês, a Keiko Fujimori é uma figura já muito conhecida. Para nossa audiência, pode não ser. Eu ia pedir para você dizer, detalhar quem é Keiko Fujimori, afinal. Então, Keiko Fujimori é a filha, não, do ex-presidente Alberto Fujimori. O ex-presidente Alberto Fujimori se considera no país, né, como um dos governos mais nefastos, não, que houve desde a transição democrática nos anos 80. Por quê? Porque em nome da luta contra a violência política, o que se espalhou em termos de corrupção foi uma das coisas mais dramáticas. Não se privatizaram as empresas públicas, se desfez tudo aquilo que, na perspectiva neoliberal, não se flexibilizou as leis trabalhistas. E bom, então o que acabou com o governo de Fujimori foi a corrupção estendida, no sentido de que as instituições começaram a ser, não, dominadas, não, pelo partido, não, de Fujimori, e bom, como não tinha controle, então a corrupção se espalhou, não, de forma dramática. Fujimori fugiu do país, ele tentou ser candidato ao Senado pelo Japão, né? Então, como ele não conseguiu ser senador no Japão, então ele tentou voltar ao Peru e achou de que ia ser recebido de braços abertos. E ele foi capturado e foi preso e hoje continua na cadeia. Então, a filha dele, Keiko Fujimori, ela tentou substituir o pai, não? Porque, al final de contas, né, no nosso continente existem inclinações autoritárias muito fortes, né? Essa combinação entre sociedade tradicional, não, e modernidade é permanente uma situação de tensão. Mas, bom, então, aí Keiko Fujimori ela assumiu, não, o capital político do pai, reivindicando as realizações, não, do pai, e conseguiu ter, não, seguidores. Mas o problema é que ela continuou reproduzindo, não, as velhas práticas, né, não só de clientelismo, sino também que ela encontrou financiamento de forma ilícita, não, pela Odebrecht, financiamento ilícito que não foi declarado. Não foi declarado diante das instituições peruanas. Isso tomou um tempo até descobrir de que, por meio de rifas, né, de sorteios, ela lavou mais de milhões de dólares. Nossa, tinha um esquema de lavagem de dinheiro para sorteios. Um sorteio, uma coisa assim muito, muito infantil. Ele acreditou que não ia ser pega e foi pega. Então, hoje, ele está respondendo um processo na qual ele está indicada a 30 anos de cadeia, não, pelo fiscal. E, bom, então, o que acontece? A herança do Fujimorismo nesta eleição, não, depois que também fecharam o Congresso e ela foi presa, né, então houve uma espécie de abandono, não, dessa candidatura. E ele estava com 6, 7%, mas teve um candidato de extrema-direita, não, conservador, não, que ela roubou, vamos dizer, não, o segmento evangélico conservador, não, com um discurso tipo Bolsonaro no Brasil. Sim. E só que este candidato não decolou. Então, como não decolou, esses movimentos conservadores voltaram, né, voltaram a candidata, não? Voltaram a votar, não, pela candidata. E então é por isso que ela, na última reta, ela consegue, não, avançar, não, passar no segundo turno. O candidato de extrema-direita, que tinha um grande entusiasmo, ele ficou reduzido, não, muito pequeno.
né? Então, era previsível, né? Então, agora, Keiko Fujimori ela se encontra em uma situação bastante complicada, não? Porque a rejeição ela é muito alta. Muito Aqui, forte? sim, muito grande. Talvez, eu acredito que poderia ser no, interpretada no sentido de que, claro, porque estamos falando de uma candidata que ela não tem uma grande conquista de votos no primeiro turno. Castillo, Pedro Castillo, professor de escola rural, também não. Mas há um Certo. dilema, para uns existe um dilema ético, não, e moral, não, no sentido de votar por alguém que é um personagem que está vinculado com a corrupção. Os peruanos que não querem votar por ela dizem, né? De Pedro Castillo temos as dúvidas, mas de Keiko Fujimori a gente tem provas. Aí é complicado mesmo. Então não Mas tem vem como, cá, não é, tem como. vem cá, quem é o Pedro Castilho, afinal? Esse que é a grande surpresa. Dá mais indicações. Você já falou que ele é Ah, um professor e tal, rapaz, mas eu acho que tem mais informação aí sobre ele, né? rapaz. O Pedro Castillo, olha, parece uma história assim épica. Mas, bom, Pedro Castillo é um dirigente sindical, não, do magistério, do setor da educação, não, no Peru. Mais que professor, sim, ele se dedicou durante muito tempo, não, à dirigência sindical. Ele protagonizou em 2017 umas maiores greves no contexto. Veja você, em 2016, Pedro Pablo Kuczynski, o grande banqueiro, não, que se tornou presidente de Peru, não, que ia trazer, não, um fluxo de capital. Assim, no primeiro ano, de repente, sube na cena nacional um professor dirigente sindical e leva uma greve que dura muito tempo. Mas como? Assim, tudo estava tão bom, né? Então, ele se convirtió, ¿no?, en un protagonista. Conseguiram destituir a ministra de Educação, né? Então, por conta das mobilizações a nível nacional. Então, Pedro Castillo sempre fez um trabalho político, não? Mas também por conta de que Pedro Castillo ele avança na cena nacional, primeiro porque ele está com uma certa musculatura, não, dentro do movimento de professores. Certo. Mas também no âmbito regional existem três situações muito curiosas, né? Que se tornam quase praticamente suspeitosas, né? No norte do país existia um líder regional que se chama Goyo Santos, não? Goyo Santos, ele foi presidente da região de Cajamarca, né? Uma região do norte de Peru, e ele foi preso. Quando ele foi candidato à presidência, ele foi preso. Não? Foi preso por vaya, é uma situação bastante surreal, bastante questionável, mas foi preso. Aí, no centro do país, tinha outro candidato, Vladimir Cerrón, não? E esse camarada também foi preso, também presidente regional, não, governador. Foi preso, passou um ano e, bom, soltaram. No sul do país, em toda a região andina, não? Olha só, em toda a região andina, cruzando todo o país, tinha outro candidato regional, um candidato não, um governador regional, Adubiri, e ele também foi preso, foi preso por questões assim surreais, porque ele promoveu uma mobilização contra os interesses das mineradoras. E ele foi preso um ano. Então, ele foi suspendido nos seus direitos, foi destituído. Então, toda essa indignação, não, desses políticos que estão muito mais próximos dos cidadãos terminou sendo canalizado em torno, não, de Pedro Castillo. Como digo, Entendi. não, É muita gente presa, né, Carlos? Nessa história. rapaz, rapaz, se eu disser para você que a Marina de Guerra de Peru é um partido político praticamente. É um partido político. É decir, dessas coisas que não se vê em nenhuma democracia moderna. Então, da Marinha de Guerra é que saem candidatos para o Congresso. Nunca se viu isso, sabe? Tudo bem, você poderia pensar do Exército, você pode sair, né, obviamente. Mas da Marinha de Guerra, um corpo elitizado, não, e o que mais surpreende é de que da Marinha de Guerra, que supostamente tem vínculos cosmopolitas, ¿no?, porque viaja pelo mundo inteiro, essa Marinha de Guerra é extremadamente conservadora. E o que mais surpreende é que a Marinha de Guerra no Peru ela é elitista, e ela é não só não elitista, no sentido sino ela praticamente é um clube de brancos. É um clube de brancos. Entendi. Não? Então, que não se condice com aquilo
que representa a identidade nacional do país, não? Que é a miscigenação. Então, e essa Marinha de Guerra, um partido político que apoia, e sempre apoiou, não? A Keiko Fujimori. Então, é Eu umas coisas impressionantes. entendi. O Castilho eleito vai fazer o quê, Carlos? Ele vai realmente ser um marxista-leninista? Primária. Então, não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Ele tem dois cenários. Não? Me parece que ele está optando pelo mais sensato. Ele já tomou distância do plano de governo, não? Do partido dele, já tomou distância, declarou ontem, né? Que ele precisa convocar a todas as forças nacionais, né? Ele já declarou de que não vai estatizar nada, não? Vai promover a participação, não, da população no país, vai tentar promover, não, a mudança da Constituição, né, uma Constituição que tem que ter respaldo, não, pela população, porque a Constituição atual, assim como a de Chile, não, a Constituição de Peru, ela teve como origem uma fraude, não, uma fraude que conhecida, mas por pragmatismo, não, as pessoas não se questionam isso, mas a Constituição do ano 93 no Peru, ela teve como origem uma fraude. Não? O governo Fujimori obrigou a que essa Constituição seja imposta, não? Sobre a ficção de um referendo. Então, Pedro Castillo está sendo cada vez muito mais moderado. Né? Ele tem a chance de apresentar, não, uma equipe de governo, não? Que não seja continuidade, não diferente, mais ousado. Mas, do contrário, se Pedro Castillo, por exemplo, ele fazemos de conta que ele insista, não, em um projeto de República Socialista do Peru, é inviável. Ele tem um terço, menos de um terço dos parlamentares, então estatizar, que sei eu, nacionalizar ou aprovar leis, né, que possam desfazer todas as instituições, não, que dão suporte ao modelo de crescimento, é inviável. Então, seria uma espécie assim como Salvador Allende, não, nos anos 70, que com um terço dos parlamentares tentou Sim. instalar uma república socialista. E que deu um impasse, conflitos, mobilizações, e terminou em um golpe de Estado. Né? Eu não acredito que Pedro Castillo venha, não, a insistir, não, em tentar colocar uma república bolivariana, tonteras dessas, não, eu duvido. Não? Eu participei numa reunião, não, com Pedro Castillo, Sim. se percebe um candidato muito moderado, não, muito sensato, não? Prudente, não? Então, mas não se vê um sujeito radical, não, vamos, não, em absoluto. Bom, é possível que Castillo possa ser um presidente, não, do tipo Lula aqui no Brasil, ou do tipo Mujica, não? Ou o próprio Evo Morales. Mas duvido que ele seja um presidente do tipo Nicolás Maduro, não? Ou Chávez. Então, claro, as forças políticas no Peru, não? As mais conservadoras, aquelas que não querem realmente mudança, obviamente tentam colocar a Castillo como se fosse pues, Hugo Chávez, né? O que não é verdade. Entendi. Agora, para a gente fechar, Carlos, a pergunta de 1 milhão de soles. Quem vai levar essa? E qual é a chance de quem levar concluir o seu mandato? Ter uma boa relação com o Congresso e conseguir levar até o fim? Olha, se Keiko Fujimori ganha a eleição, ela já entra já com a ativação do movimento social praticamente disposto a acabar com o governo dele. Porque Keiko Fujimori é uma provocação, não é uma provocação do seu ponto de vista ético e moral. Sabe? É complicado, né? Por toda essa herança, não? Porque Keiko Fujimori sempre apostou pela precariedade institucional. Ela, quando tinha o controle do Congresso, ela nunca se preocupou, nunca propôs uma pauta de aperfeiçoar o sistema de representação. Nunca o fez, ao contrário. Não, sempre esteve desmontando todo buscando desmontar essas instituições.
Agora, ela vai ter um governo muito difícil. E o grau de radicalidade, ele não vai se construir. Ele já vai estar presente, né? E o que vai tornar, não, uma situação de grande paralisia, não, das relações executivo-legislativo, da política geral do governo. Agora, no caso de Castillo, ele tem essas duas opções. Se ele ganhar, não, vira uma república socialista, mas, ou em todo caso, ele estabelece uma grande coalição, não, a mais ampla que seja possível. Só que no Peru não tem esse costume como tem no Brasil, que você traz, não, a oposição no executivo. Sim, eu sim. acho que o Pedro Castillo tem que trazer, não, os grupos parlamentares para o executivo, não, para que possa dar estabilidade ao governo. Então, ele tem que fazer a maior coalição, não, a coalição muito mais ampla, porque do contrário vai acontecer o fato de que levar, não, a uma situação de vacância, de paralisia, de destituição. Então, mas as pesquisas de opinião estão dando como vitorioso a Castillo. A primeira pesquisa de opinião diz que Castillo leva 11%, 11 pontos percentuais por encima de Keiko. A segunda pesquisa mostra... Sim, não, a segunda pesquisa mostra que já leva mais ou menos mais de 17%. São 40 dias, né, Carlos? Então muita coisa pode acontecer aí. Rapaz, sabe, Maria, por enquanto, sabe, por enquanto, não, Castillo, nas redes sociais, a gente acompanha nas coisas mais impressionantes. Castillo, que é um sujeito moderado, não, pelo menos a gente conhece, ele já virou comunista, a gente... Já tem gente que não é Venezuela a pretensão dele, sino é a Coreia do Norte. Essas coisas surreais, né? Que todos os questionamentos que fazem parte da campanha para poder desarticular uma candidatura que realmente tem um arraigo popular impressionante. O sea, esta campanha, talvez, ela tem uma peculiaridade. O suporte das redes sociais não tem sido tão importante como se... Boa lembrar, boa. E em meio de uma campanha, em meio de uma pandemia. Sabe? E se tem sido muito o corpo a corpo, né? O que realmente leva a pensar, não, do papel das redes sociais, né? Em eleições presidenciais. É uma coisa muito peculiar. As fake news obviamente têm aparecido, mas não de forma brutal e massiva, como tem aparecido em vários países, não? Como por exemplo no caso do Brasil, dos Estados Unidos. Mas é impressionante como o corpo a corpo tem tido realmente, não, um papel muito importante, né, nesta uma campanha moda antiga. Exato. E no meio da pandemia. Que interessante. Realmente o Peru é uma realidade à parte. Rapaz, estão convocando uma marcha contra o comunismo este sábado. Só alguém realmente de lá para fazer a gente entender um pouco mais. É difícil da gente daqui entender, né, da política peruana e tal. Eu adorei a entrevista, cara. Não, imagina. Tem muitos detalhes que são surreais, que fazem parte, não, da denota não, da política latino-americana. Mas desde já, muitíssimo obrigado, José Alexandre. Eu que agradeço, Carlos, a sua participação foi ótima. A nossa audiência vai ganhar muito assistindo a essa entrevista, tenho certeza. Valeu, Carlos. Então, por aqui... eu ia fazer uma coisa. Você tem um canal no YouTube, por que não fazer o seu jabá? Faz aí, teu jabá. Qual é esse canal? É um canal da Universidade Federal de Goiás, do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, que se chama Pensar Direitos Humanos. A gente está tentando trazer, não, discutir toda essa agenda, né, ampla que tem a questão dos direitos humanos. E então, eles sejam convidados, por favor. Vou botar o link na descrição do vídeo, beleza? Vale. Falou, Carlos. Obrigado, cara. Falou.